Ilustres amigos do canal, tudo bem? Como ficaram as taxas semanais do Tesouro Direto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu já te convido de imediato, inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sininho de notificação, deixando aquele like aí para nós. As taxas dispararam e se você acha que não tinha boas oportunidades, é bom você assistir o vídeo de hoje. A renda fixa pode estar voltando para um outro patamar. Eu já começo esse vídeo de hoje mostrando graficamente aqui para você o Tesouro Pré-fixado. Veja o que aconteceu, a disparada da taxa. Veja também no Tesouro Pré-fixado 2026. Olha o movimento gráfico das taxas. E aqui temos outros títulos nos quais nós vamos trazer para você a análise agora desse movimento. O que aconteceu essa semana? Quais foram as maiores altas? E o que está por vir na próxima semana? Vamos começar agora, sem enrolação, trazendo um comparativo das taxas semanais de fechamento, as taxas das últimas sextas-feiras no Tesouro Direto. Primeiro, o Tesouro Pré-fixado 2024, é esse primeiro em amarelo que você acompanha. A taxa agora fechou em 8,09%. Meus amigos, a variação foi então de 0,34 pontos percentuais. Saiu de 7,75 para 8,09. Veja que esse aumento é muito significativo. Como que você repara? Essa taxa de 8,09 recompôs então 2 semanas de queda forte que vinham acontecendo. Superou as duas e quase chegou aqui novamente na terceira. Então recuperou aí 2 semanas e meia em apenas uma semana. E a taxa voltou a ficar próxima daqui, da data de 7 de maio. Ela está mais próxima dessa data já. Vejam então essa elevação absurda que aconteceu, que é comparável somente ao que aconteceu do dia 30 de abril para 7 de maio, que aumentou um pouquinho mais. Nesse caso aqui, ela chegou a aumentar 36 pontos, e aqui foi 34. No pré-26, nós tivemos um movimento parecido. Aumentou então 26 pontos base, saiu de 8,21 para 8,49. Então grava aí. O pré-24 voltou para taxas acima de 8%. O pré-26, taxas próximas a 8,5%. E veja, 8,5% novamente. Superou a taxa da sexta-feira passada, superou do dia 28 de maio e viemos para cá, entre uma taxa que fechou 30 de abril e 7 de maio, mais próximo até da taxa de 7 de maio do que propriamente essa taxa então de 30 de abril. Então voltamos a ter pré-fixado acima então aqui ou próximo de 8,5%. Grave essa informação que ela é importante. O pré-31, 9,23%, foi a maior alta, 0,37%. Novamente superou as duas taxas de fechamento das últimas sextas-feiras e veio para cá, próximo ao dia 7 de maio. Foi uma disparada das taxas de títulos de pré-fixado. Grave aí que daqui a pouco nós vamos retomar essa informação. Então, se você achou que o título pré-fixado, as oportunidades tinham passado, tinham ido embora e você queria investir, fica atento, elas reapareceram. E no título pré-fixado você sabe exatamente quanto você vai receber levando ao vencimento. É aqui, é esses percentuais. Se for o 24, 8%. Se for o 26, próximos a 8,5%. E o 31, 9,20%. Gravei um vídeo sobre pré-fixados, comparando então aqui com relação à proteção ou não da inflação. Está aqui no card desse nosso vídeo de hoje. Assista porque é muito importante você entender se ele te protege ou não contra a inflação. Falando um pouco então graficamente como que foi o comportamento. Aqui nós podemos observar esse comportamento gráfico. Primeiro do pré-24. Veja que vínhamos numa tendência de subida. De repente, quando chegamos nessa semana de 14 de maio, parecia que era o ápice. E a taxa vinha caindo. Caiu uma semana, caiu 2, caiu 3. Quando parecia que íamos continuar caindo, a taxa disparou nessa semana. E o pré-26, um movimento parecido. Subiu na semana de 30 de abril para 7 de maio. Depois subiu novamente até o dia 14. E a queda veio. E, de repente, uma inversão muito rápida. O que será que pode estar acontecendo? Falaremos ainda aqui no resumo final desse vídeo. Falando um pouquinho então agora do Tesouro IPCA 2026 e dos demais tesouros vinculados à inflação.
Que movimento aconteceu agora? Tivemos também todos os títulos, aliás, esse é um detalhe importante, todos os títulos tiveram variação positiva. O que significa isso? Que as taxas subiram, ou seja, você poderá ganhar mais agora comprando um título nesse período do que nas últimas semanas. Bom, o título IPCA 2026 fechou então em 3,5%, 3,52%. Veja que essa taxa é a maior taxa então de fechamento de sexta-feira de todo o período. Nós não tivemos uma taxa de fechamento melhor do que essa na sexta-feira. Ao longo das semanas tivemos taxas melhores. Então pode ser que numa terça ou numa quarta a taxa ficou melhor. Mas veja que ela está excelente, 3,52. Vou colocar aqui no gráfico para que você entenda o significado dessa taxa. Repare que em 30 dias, olha como ela volta muito forte. Saiu aqui de 33 para 3,52. Passa a ser uma das melhores taxas que nós estamos tendo nos últimos 30 dias. Repare, 3,56, 3,55, 3,57, 3,52. Quando você abre mais no médio prazo, você vai verificar que as taxas estão aqui, ó, no ponto médio aí em torno de 3,5. Tivemos taxas melhores, chegou a 3,80. E quando olhamos no longo prazo, aí você vê a importância dessas taxas. Está aqui, ó, no ponto final. Vamos verificar o que vai acontecer, se elas continuam subindo ou descendo. Voltando aqui para agora o IPCA 2030 com juros. Chegamos à taxa de 3,89% no fechamento. É uma taxa muito próxima da taxa de 30 de abril. Aumentou então 14 pontos base. A taxa maior do que a taxa da semana passada, mas ainda menor que as taxas que nós tínhamos anteriormente, girando aí entre 3,95% e 4%. O IPCA 2035, o IPCA já de longo prazo. As taxas começaram em 4%, chegaram a estabilizar por volta de 4,20%, começaram uma queda há 15 dias, caíram para 4,12%, depois para 4,03% e agora voltaram a subir, 4,13%. Então é praticamente a mesma taxa de 15 dias atrás, subindo então 10 pontos base. Mesmo movimento aconteceu com 2040, com juros semestrais. Veja que a taxa melhor, a taxa semanal melhor foi 4,28, começou a cair 4,16, 4,03 e agora voltou para 4,13, ou seja, uma taxa mais próxima dessa taxa do dia 28 de maio. Veja aqui graficamente como que se comportaram aqui as taxas de juros dos IPCAs, as taxas vinculadas à inflação. Esse é o movimento gráfico. O IPCA 2026 estabilizado, começou uma queda e de repente voltou para essa alta de novo, parecendo então que o patamar de 3,5 parece ser um patamar mais razoável para esse período que estamos analisando de médio prazo. Aqui para o IPCA 2030, as taxas em torno de 3,90 a 4% parece que podem voltar e estabilizar. Por fim, os IPCAs longos, para que a gente tenha também uma noção. 2035, veja o movimento, parecia que ia fazer aqui um M. Não, as taxas voltaram. E estão entre a taxa mais alta das últimas semanas, que é 4,20, mas também está acima da taxa que ficou mais baixa, em torno de 4%. E o 2040 também era um M, mas parecia que um M com a queda mais alta. E ela voltou a estabilizar. Se você já está gostando desse vídeo, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão de olho na renda fixa e que acreditam que a renda fixa pode voltar forte a partir do segundo semestre agora. Porque se os juros subirem, já estou antecipando o resumo das taxas então. Vamos lá. Elevação da semanal expressiva em toda a curva de juros. O que nós queremos dizer com toda a curva de juros para que você entenda essa terminologia? A curva de juros ela pode ser de curto, de médio e de longo prazo. Quando estamos falando de curto prazo, nós estamos falando desse prazo menor, principalmente 24, 26, enfim. Quando falamos de médio prazo, estamos falando aí aproximadamente 10 anos. E acima disso, estamos falando de longo prazo. Então nós tivemos uma elevação expressiva em toda a curva. Veja, todos os valores subiram nessa semana. Essa é a primeira informação que você precisa gravar. A segunda informação é que os pré-fixados apresentaram uma alta mais forte, como você pôde verificar nas informações, sendo que a maioria de curto prazo aumentou mais. Voltemos para a nossa tabela. Essa é a informação. Os pré-fixados que estão aqui aumentaram mais que os Tesouro IPCA. Isso significa então que no curto prazo disparou um pouco mais, excetuando o pré-2031. Mas veja que o predomínio do pré-fixado em relação ao Tesouro IPCA é muito claro com relação às taxas. Bom, o que nós temos então? Em termos de prazo, nós temos que os títulos de curto prazo subiram mais, conforme eu já falei.
E aí tivemos então dados de inflação no Brasil, na China e na Europa. Olha esse vídeo aqui que você vai entender que as expectativas de inflação que saíram agora, nessa semana, indicaram então uma preocupação do mercado com relação às taxas de juros nesses países, Brasil, China e Europa. As expectativas de juros podem estar subindo com relação à inflação, ou seja, vai ter que subir os juros para conter a inflação. No Brasil, nós tivemos discussões aí com relação à extensão do auxílio emergencial por mais alguns meses. Por que essa notícia é importante? Porque isso aumenta o risco fiscal, a preocupação com as contas do governo. Se aumenta a preocupação com o risco fiscal, o mercado pode exigir mais taxas. Então é bom ficar de olho. O auxílio emergencial vai voltar a ser discutido. E por fim, então, se aumenta o risco, as taxas têm que subir para compensar os riscos dos investidores. Esse é o resumo. E o que esperar da próxima semana para finalizar o vídeo de hoje? Fique de olho nessa semana. E aqui nós vamos trazer aqui algumas informações que é bom você ficar atento. A primeira delas aqui, nós teremos reunião dos bancos centrais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vamos ter reunião aqui então do Banco Central Brasileiro. Já está precificado um aumento de 0,75%. Dificilmente isso vai ser modificado para a reunião do nosso Banco Central. E o que vai acontecer então? A preocupação maior é com o comunicado do Banco Central. Será que eles vão dizer que há uma preocupação maior com os juros? Ou seja, vão dar um indicativo de que podemos ter um novo aumento de 0,75%, contratar uma nova taxa aí para o final do mês de julho? Ou não? Vão dizer que está tudo controlado e manter aí um discurso mais ameno. Isso é importantíssimo, muito mais do quanto vai aumentar é o comunicado. Mas além disso, nós teremos uma reunião aqui, não é do Fed, é do Banco Central aqui americano, para que nós possamos olhar se as taxas vão aumentar ou não. O FONC, o que vai dizer lá? Eles devem manter a taxa de juros entre 0 e 0,25. Mas o que vai importar também é o comunicado. Vão manter o discurso que a inflação é temporária e que isso é um momento passageiro? Será que é isso? O Banco Central Europeu manteve essa narrativa de que a inflação é temporária e mantiveram os juros inalterados. Outra informação do Banco Central americano que nós vamos precisar acompanhar. Haverá redução na compra de títulos? Essa informação é importantíssima, porque se fizerem algum comunicado dizendo que vão parar de comprar títulos, esse é o primeiro passo, ou o primeiro indicativo de que poderão também aumentar a taxa de juros em breve. O Banco Central Europeu manteve a compra de títulos até 2022, ou seja, o Banco Central já criou a sua narrativa, o Banco Central Europeu. No Brasil, o que é importante ficar de olho nessa semana? Como eu já disse, vai sair então detalhes da extensão do auxílio emergencial. É importante nós verificarmos de quanto vai ser, qual é o valor que nós estamos falando, por que prazo nós teremos essa extensão do auxílio, 2 meses, 3 meses, 4, para sempre? Qual vai ser o impacto financeiro nas contas públicas? Porque isso é muito importante e temos que ficar de olho. Por fim, vamos ter informação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, referente a abril de 2021. Porque pode ser que inflação nós continuamos tendo, mas continuamos com o PIB então crescendo, as expectativas econômicas melhorando. E teremos também o temido IGPM. Vamos ter a segunda prévia de maio de 2021. Lembrando, o IGPM já está acima de 35%, meus amigos, em 12 meses. É algo loucura, loucura, loucura. Meus amigos, isso é o que nós temos para o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e fique de olho, porque as oportunidades podem estar voltando no Tesouro Direto. As taxas melhoraram e se você estava reclamando que as taxas estavam ruins e que você perdeu a oportunidade, pode ser que ela esteja retornando. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você compartilhe o seu tempo com a sua família e que fique de olho no Tesouro Direto, porque pode ser que a renda fixa morreu, mas ela passa bem. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.